Fala galera, hoje é dia de Injustiça Marco Zero. O Marco Zero do evento de Injustiça, chamado originalmente de Ground Zero, é uma história da DC, escrita por várias pessoas, mas principalmente Brian Buccellato, e desenhada também por várias pessoas, mas principalmente Tom Denerick, e foi criada no ano de 2017. Basicamente, o Marco Zero é a história dos eventos do jogo Injustiça Deuses Entre Nós, mas mostrando o ponto de vista e o que acontecia com a Arlequina. Em 2016, o filme Esquadrão Suicida foi lançado, e mesmo tendo sido um fracasso de crítica, a personagem da Arlequina se destacou e começou a ganhar mais espaço nos quadrinhos da editora. Nesse mesmo ano, a série Injustiça das HQs chegava a um fim, mas por ter sido um sucesso comercial, a DC juntou essa história com o sucesso da personagem e resolveu dar uma sobrevida para o quadrinho, contando os eventos do jogo, mas do ponto de vista exclusivamente dela. A história da HQ vai percorrer por todo o evento do game. Por isso, diferente das outras histórias, aqui é importante que você conheça a história do jogo para saber exatamente onde se passa cada momento do quadrinho. Até porque vale lembrar mais uma vez que Injustiça é um prelúdio feito exclusivamente por causa do game. Por isso, a junção das duas coisas aqui é essencial. Para conhecer o jogo, eu já fiz um vídeo contando a história completa, e por isso eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Então assiste lá primeiro e depois volta para continuar esse daqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo mais sobre os vídeos que vem por aí. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Antes de tudo, existem alguns momentos da Arlequina que foram retratados em edições anuais, que não interferem na trama principal dos 5 anos de Injustiça ou na trama do jogo, mas que complementam o Arco Zero, já que a história é focada nela. Há 5 anos, depois da morte de Kalibak, Darkseid colocou um preço pela cabeça do Superman, e o mercenário mais famoso do universo atendeu, o Lobo. Ele partiu para a Terra, mas o Superman estava diferente e impiedoso. Ele ameaça o Lobo de jogá-lo no sol, e assim ele nunca se regeneraria. Então, em troca de não matá-lo, o Superman lhe oferece um trabalho: farejar e encontrar a Arlequina, pelo seu envolvimento na morte da Lois. Só que ali, na Sala da Justiça, Lex Luthor estava com uma das amostras de pílula de super força chamando a atenção do Lobo, que rouba o artefato, dizendo que esse seria o seu pagamento adiantado, mesmo sem saber se aquilo faria algum efeito, já que a fisiologia do Lobo é distinta e a pílula é feita para humanos normais. Mesmo assim, ele a pega e a leva na sua moto voadora. O Lobo encontra a Arlequina através do seu cheiro de insanidade. Assim, o mercenário a captura. Mas a Arlequina tinha seus truques e consegue se soltar, roubando também aquela amostra de pílula. E imediatamente ela a toma, saltando da moto em movimento. O Lobo e a Arlequina têm um combate, onde Harley o distrai e rouba sua moto. Desse jeito, ela parte para o único lugar onde alguém a tratou bem, para o quartel secreto do Arqueiro Verde. Só que claro que o Lobo a iria perseguir até encontrar. Mas ali, ainda com a super força, ela se une ao casal, onde o Arqueiro Verde solta flechas no olho do mercenário, enquanto o Canário Negro quase estourava os seus tímpanos com o seu grito. Assim, Harley usa a força da pílula e arranca a cabeça do Lobo, o incapacitando. Claro que o Lobo iria se regenerar, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a Arlequina já o mantinha preso. Quando ele desperta, a Arlequina usa seus conhecimentos em psicologia e faz o Lobo pensar: por que ele está caçando a Arlequina? Por que perder tempo com ela? Ela nem era digna dos seus serviços. Para mostrar que era poderoso então, na cabeça dele, ele deveria matar alguém que valia a pena matar. Assim, o mercenário simplesmente se solta sozinho e decide ir embora. E para ele, essa pessoa que ele pensa que valeria a pena derrotar era Darkseid.
É por isso que a Arlequina passa a usar a partir daí uma moto com uma assinatura do lobo, como se fosse uma espécie de homenagem. Nesses 5 anos de conflito, Harley passou por muita coisa. Perdeu os poucos amigos que tinha feito, como o Arqueiro Verde e a Canário. Até que certo dia, ela cansa e decide que não vai ser mais a Arlequina e vai voltar a ser a psiquiatra Harley Quinzel. Ela volta pro asilo Arkham onde trabalhava, onde conheceu o Coringa. Ali, ela decide voltar a ter o visual que tinha antes e descolore os seus cabelos para loiro de novo. Chega de regime, chega de resistência, chega de lutas. Mas o conflito parecia que a procurava quando ela é encontrada por um grupo de adoradores do Coringa que estabeleceram a sua base ali no antigo asilo Arkham. Os integrantes usavam máscaras, se batizando Clã Coringa, e imediatamente atacam aquela intrusa sem saber quem ela realmente era. Então Harley precisa voltar a lutar para derrotar aqueles que duvidavam que ela era a Arlequina. Depois do combate, o líder do grupo diz que acredita nela, pela sua forma de lutar. O grupo, na verdade, era integrado por antigos capangas do Coringa, mas eles se inspiraram na própria Arlequina, por ver como ela tinha se juntado à resistência contra o tirano Superman, e eles usavam a máscara do Coringa agora apenas como um símbolo. Então, por ver que inspirou pessoas, ela própria se sente inspirada. Nesse momento, ela vai até o Batman questionar se podem usar esse grupo, mas jamais o Homem-Morcego usaria um grupo com o nome do Coringa. Então Harley volta a usar o seu uniforme e vai passar a comandar essas pessoas ela mesma. Assim, levando aos eventos do Marco Zero. A história começa com a Arlequina caminhando por um parque onde ela relembra de tudo o que aconteceu nesses últimos 5 anos. Como tudo se iniciou com uma ideia maluca do Coringa, onde ele roubou um submarino enquanto ela roubava uma amostra de kryptonita. Harley nem sabia sobre a gravidez de Lois, ou ela não teria aceitado ajudá-lo. Sozinha, depois da morte do Coringa, Harley encontrou pessoas que a trataram bem, como a Canário Negro e o Arqueiro Verde, e a partir daí ela decidiu se aliar ao Batman na resistência contra o Superman. 5 anos de guerra, e quando ela estava prestes a desistir, encontrou um grupo que se inspirou nela e lhe deu forças para continuar. Então agora que o Batman tinha trazido os heróis de um universo alternativo, ela o ajudaria com a sua gangue, o Clã Coringa. A Arlequina foi enviada para uma missão de destruição, acabar com uma fábrica de pílulas de super força do regime. Ela parte com o seu grupo e facilmente derrotam os soldados que cuidavam do local. O problema é que ela não esperava que a fábrica fosse monitorada por um super vilão, o Morcego Humano. Fazia tempo que Harley não lutava com o morcego, então tomando apenas metade de uma pílula, ela o ataca e o nocauteia. Assim, invade com uma dinamite e posicionando o explosivo na fábrica, a produção explode. O Batman confiou na Arlequina para uma missão e ela a cumpriu, até mesmo sem matar ninguém. Ela fez isso com o Clã Coringa, com pessoas que a apoiavam. Assim, depois desse dia de trabalho, ela decide que todos deveriam ir para um bar porque, mais do que companheiros de trabalho, eles deveriam ser amigos. A Arlequina sempre foi a capanga de alguém, mas agora ela não estava mais na sombra de outra pessoa. E por isso ela pensa que é ela quem devia ter capangas. E o Clã Coringa é isso. Então ela pede para o seu grupo tirar as máscaras para ela conhecê-los melhor, porque eles agora são os seus bebês e ela vai cuidar de todos. Assim, Harley praticamente os batiza do jeito que acha melhor, como Gary, Larry, Perry e Terry. No bar, eles assistem um noticiário que diz sobre um protesto pacífico que se tornou uma zona de guerra na praça de Gotham. E a Arlequina quer ir pra lá para mostrar que pode ser mais útil e mais confiável ainda. Ela vai para ajudar os inocentes. O momento que ela sai dali é quando Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman e Arqueiro Verde do universo alternativo tinham surgido num dos prédios nesse universo de injustiça.
e Harley fica feliz em ver o arqueiro, por mais que não seja o mesmo. Mas agora ela sabia que o plano do Batman de trazer esses heróis tinha dado certo. A Arlequina vai até o local da manifestação, onde os soldados do regime tentam parar o povo violentamente. Nesse momento, Sinestro aparece para piorar as coisas. A Arlequina então toma a outra metade daquela pílula de super força e, indo em direção do vilão, ela para quando Mulher Maravilha e Arqueiro Verde surgem. Ainda mais quando Lanterna Verde aparece logo em seguida para combater o vilão. O que a Arlequina faz então é ajudar o seu clã a salvar a população dos soldados do regime. O salvamento foi um sucesso, mas um dos seus capangas é pego no combate. Gary tinha levado um tiro. A Arlequina se enfurece e acaba de uma vez com todos. Então a própria população que ela ajudou agora retribui e a ajuda a levar Gary para um lugar seguro. O povo comemorava pela ajuda dela. Era como se Harley tivesse um propósito agora. Tinha gente que contava com ela. Ela era a heroína de alguém e não só mais uma capanga. A Arlequina leva seu grupo para aquele bar que passam a usar de esconderijo, e ali Gary é tratado, que inclusive diz que o seu verdadeiro nome é Kurt, mas para Arlequina sempre vai ser Gary. Ele vai ficar bem, mas nesse instante outro capanga surge e diz para Arlequina que ela precisa ver algo muito importante e a leva pelas ruas de Gotham. A Arlequina era a chefa deles ali. Ela estava indo muito bem, inclusive todos a adoravam porque ela se preocupava com o grupo. Então, ao chegar no topo de um prédio que o seu capanga levou, ela vê uma cena inusitada. Mulher Gavião e Hal Jordan espancam e capturam o Batman. Harley queria ajudá-lo, mas o problema que muda tudo isso que ela vem sentindo e fazendo ultimamente surge. O Coringa também estava ali. A Arlequina vai até aquele homem vestido de Coringa e diz que ele não tem o direito de se vestir dessa forma. Ninguém poderia fingir que era o seu Sr. C. Harley estava bem sem o Coringa, mas no fundo ela queria que fosse verdade. Ela queria que fosse realmente o seu Sr. C. Ela passou um tempo de luto quando ele se foi, mas Harley era uma pessoa muito melhor sem ele. Mas agora ela só conseguia pensar nos momentos divertidos que teve com ele no passado. Nesse instante, ela o ataca, mas sem saber se estava mais furiosa com o impostor ou com ela própria por querer que fosse o seu real Sr. C. Os dois têm uma luta, mas o Coringa a supera. E nesse momento, a Arlequina percebe que é ele mesmo. O jeito que ele a espanca era ele mesmo. A pílula de super força fortalecia o corpo dela, mas o seu espírito ainda era fraco e confuso. Então, ao perceber que era o seu pudinzinho, a Arlequina se derrete de novo e volta a se tornar a antiga capanga que sempre foi. A Arlequina volta a admirá-lo e diz que ele precisa conhecer um pessoal, o levando até o clã Coringa. No caminho, ela lhe conta tudo o que aconteceu naquele mundo e até mesmo lhe dá a reserva de pílulas de super força que tinha. Quando ele surge no esconderijo então, começa a fazer um discurso ao ver um grupo inteiro usando máscaras com o seu rosto. Ele queria fazer algo maior ainda do que a sua versão morta desse universo já tinha feito. O lugar estava cheio de capangas e alguns adoram o fato do Coringa ter voltado, mas outros, aqueles 5 que acompanham a Arlequina, acham isso péssimo. A Arlequina era uma líder muito melhor do que o Coringa jamais tinha sido. Mas de qualquer forma, o regime tinha encontrado esse lugar e invade com Mulher Gavião, Damian Wayne e um grupo de soldados. Tomando a pílula, o Coringa consegue enfrentar a Mulher Gavião, enquanto o resto do clã Coringa com a Arlequina lutam contra Damian. E por estarem num número muito maior, o regime acaba se retirando, principalmente quando Harley contacta a Resistência, que surge ali com Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Arqueiro Verde e Aquaman. Ao aparecer, o Batman leva o Coringa preso. Ele era perigoso demais para ficar à solta. E ele diz também para que a Arlequina pare de agir com o seu clã. Eles eram alvos agora. Harley fica triste com isso, mas por outro lado, sabe que era melhor se afastar do Coringa.
e seus amigos do clã estavam ali para apoiá-la. De volta ao Bar Kitty, o esconderijo da Arlequina, um dos seus capangas diz que essa luta rendeu muitos feridos, muitos quebrados. Eles precisavam recrutar mais gente. Harley diz que conhece um pessoal, então tenta entrar em contato com alguns ex-integrantes do Esquadrão Suicida. Mas alguns estão mortos, alguns foragidos e alguns apenas são os babacas. Assim, ela liga para uma pessoa mais especial, a Era Venenosa, com quem no passado já teve um certo relacionamento. Mas Era diz que Harley estava indo bem e agora voltou para os braços do Coringa. Não dá para ela simplesmente ligar e pedir que a Era volte para depois abandoná-la de novo. Harley precisava se virar sozinha agora. Tentando ser uma boa pessoa, a Arlequina vai até a delegacia onde os policiais praticamente não têm utilidade mais nesse regime do Superman. E ali ela pede para fazer alguma coisa, qualquer caso que eles tenham. Acontece que Killer Croc tem sido visto pelos esgotos da cidade, e talvez a Arlequina pudesse dar uma olhada nisso. Então, com prazer, ela vai acompanhada de 4 dos seus capangas. Só que ao chegar, a cena nos esgotos era pior do que imaginavam. Existiam prisioneiros ali. Killer Croc trabalhava para o regime e tinha seus próprios capangas. A Arlequina então ataca até o próprio Croc acompanhado de Bane surgirem. Por mais que Killer Croc seja mais forte, a Arlequina é mais habilidosa e consegue enganá-lo e nocauteá-lo. E enquanto os outros 4 capangas distraíam Bane tentando não morrer, Harley abre aquelas celas nos esgotos e libera alguns prisioneiros do regime como o Sr. Frio e a Katana. Juntos então todos partem para cima de Bane e por estarem num número muito maior, conseguem superá-lo. Assim, ele é preso ali mesmo ao lado de Killer Croc. A Arlequina então pede para que esses outros vilões que ela acabou de soltar se juntassem a ela. Só que Katana diz que até iria pela Arlequina, mas não iria se juntar ao clã do Coringa. Harley diz que não são mais do Coringa. Ela e seus capangas não querem mais saber do Sr. C. Mas isso era uma mentira. A Arlequina não tinha superado ele, nem um pouco. Um tempo depois, entediada de não fazer nada no seu esconderijo, sem conseguir contato com o Batman, sem receber uma nova missão dele, a Arlequina decide agir por si só para agradar o Homem-Morcego. Então ela pensa, em algum momento o Batman vai querer usar o seu Batmóvel. Ela deveria ir buscá-lo para ele então. Assim, Harley parte com o seu grupo até a mansão Wayne, já que agora publicamente todos sabem a identidade do Batman. Só que ali, o caminho para a entrada estava fechado e sendo monitorado pelo Shazam. A Arlequina e Shazam têm um certo histórico aqui, por isso ela tem uma ideia. Ela toma uma pílula de super força e tenta falar com ele, enquanto brigam, dizendo para que o Shazam deixe o regime e fuja com ela. Eles poderiam até se tornar um casal. Claro que o Shazam nega e começa a se irritar com a Arlequina. Ele gosta dela, então ela não deveria ficar se metendo com o regime ou acabaria ferida. Assim, no meio da discussão com Harley, o chamando de todos os apelidos que inventou, como Chazi, Chazinho, Shazamado, ele responde que o seu nome é Shazam. E falando a palavra mágica, ele volta a se transformar em Billy Batson. Isso dá oportunidade então para que ela nocauteie o garoto. Tudo isso acontecia enquanto o Batman invadia o local também, na busca pela arma de Kryptonita. Então, com o caminho liberado, a Arlequina anda pelas cavernas com o seu grupo até que realmente encontra o antigo esconderijo e o Batmóvel. Só que Damian Wayne cuidava daquele lugar. Aproveitando a força que a pílula lhe deu, ela o combate e o nocauteia, levando o Batmóvel e dentro dele, Billy Batson amordaçado. Lógico que o Batmóvel andando pelas ruas chamaria a atenção, e o Adão Negro é quem o para e encontra a Arlequina lá dentro. Os dois têm uma luta, enquanto dentro do carro, Billy desperta e consegue se soltar para dizer a palavra mágica, se transformando em Shazam.
Por ver a Arlequina sendo atacada, o Shazam então entra em combate com Adão Negro, que mesmo sendo aliados do regime, nunca se deram bem pelo seu passado como rivais. Desse jeito, ele vence, nocauteando o Adão Negro e levando a Arlequina dali para ter uma conversa. O Shazam diz que ele não pode se juntar a Harley. Ele não pode se unir à resistência, porque ele tem que ficar ao lado do Superman. Não porque ele concorda com o tirano. Ele sabe que tem muita coisa errada nele. Mas exatamente por isso que o Shazam precisa ficar de olho nele, para tentar detê-lo caso seja necessário. E por isso, eles não podem se unir. Por isso, a Arlequina deveria ficar longe ou acabaria com um buraco nos olhos feitos da visão de calor do Homem de Aço. Com isso, o Shazam vai embora, esperando que a Harley não morra por aí. Enquanto isso, Damian retoma a consciência na Batcaverna antes que o grupo de heróis entre. E ao ver a cena, o jovem entra em contato com a Mulher Maravilha. Assim, ela encontra o Adão Negro nocauteado próximo à mansão Wayne, e o despertando o leva para lá. A Arlequina tentava continuar bem, mas sempre pensava no Coringa. Por isso, ela tem uma ideia. O Coringa tinha morrido e ela tinha melhorado muito. Então, com a volta desse outro Coringa, é só matar ele também que tudo vai ficar melhor. Assim, ela vai até a prisão que a Resistência o mantém e quando ela chega, é exatamente o momento em que o Batman precisa dela. O Homem-Morcego liga dizendo que precisa do seu grupo na distração da Ilha Stryker. Só que nesse momento, ela tinha coisas mais importantes para fazer. Ela iria matar o Coringa. Com essa ligação, o Coringa aproveita mais uma vez para mexer com o psicológico da garota, dizendo que é como se ela fosse a estagiária do Homem-Morcego. Ele a mantém por perto só para controlá-la. O Coringa não, ele é o único que sempre esteve ao seu lado. Quando tudo isso acabar, com certeza o Batman iria atrás dela para prendê-la, e o Coringa é o único que a entende. Ele mudou esse tempo ali preso, e agora eles poderiam ser felizes juntos de novo. E como uma idiota, ela cai nessa conversinha de mudança e mesmo já se arrependendo, a Arlequina liberta o Coringa mais uma vez. Imediatamente nas ruas, a Arlequina já percebe como o Coringa não queria uma namorada. Ele queria um público para ouvi-lo se vangloriar. Harley sentia como se estivesse condenada a voltar sempre para ele, mesmo desejando ficar longe. O único jeito de se livrar dele era realmente matando o Coringa. Então Harley tem uma ideia e vai até a Torre do Destino. Sabendo a passagem secreta, ela chega com o Coringa, onde imediatamente Zatanna o ataca. E ali, o Senhor Destino surge, onde a Arlequina conversa com ele. Ela quer pedir a ele que mate o Coringa para ela. Mas o Senhor Destino diz que não pode. A Arlequina e o Coringa estão realmente destinados a ficar juntos, a menos que ela use uma única palavrinha mágica. E a palavra era não. Sendo levada de volta para o esconderijo no bar, o Coringa volta a maltratar a Arlequina, dizendo que isso foi inútil e ela era uma imprestável. Então, discursando para o seu público, o clã Coringa, o palhaço do crime começa a planejar o que fazer para causar mais caos, enquanto Harley, sem reação, ficava de lado, percebendo como ele voltou a ignorá-la. Só que nesse momento, o grupo fala a favor da Arlequina. Eles não desejam mais seguir o Coringa, porque eles tinham uma nova chefa agora. Claro que o Coringa se revolta com isso e os ataca, mas Harley se levanta para defender os seus amigos. Mas mesmo assim, a influência do Coringa nela era muito grande. E ela apenas diz para que seus amigos vão embora. Ela continuaria ali com o Coringa. E para piorar, alguns integrantes do grupo se voltam contra Harley. Eles apenas a seguiam, mas a admiração realmente era com o Coringa. Com tudo isso, o casal inicia um combate e ambos, com influência das pílulas de super força, lutam até que o Coringa revela que aqueles 5 amigos que ela tinha dito para irem embora, na verdade, tinham sido capturados. Gary, Larry, Perry e os outros que ela nomeou estavam ali presos. Então, para que nada acontecesse, a Arlequina diz que vai obedecê-lo.
que vai voltar a ser a sua capanga e vai abaixar a cabeça pro seu pudinzinho. Mas mesmo assim, para garantir que isso aconteça, o Coringa decide escolher um deles para dar o exemplo. E assim, esfaqueado, Gary morre. A Arlequina finge que tá tudo bem e parte com o Coringa para concluir os seus planos. O palhaço do crime rouba um carro do regime e uma bazuca. Então, enquanto andava pelas ruas, ele vê Lex Luthor voando com uma armadura. Com uma armadura que ele quer roubar. Disparando mísseis, Lex cai. O Coringa ordena então que a Arlequina pegue aquela roupa para ele, só que ela é derrotada na luta. Nesse momento então, o Coringa diz que cansou dela ser tão inútil e era hora de mandá-la embora. Assim, ameaça matá-la com uma faca. Mas Lex se levanta a favor de Harley e a defende. O Coringa então diz para Arlequina ajudá-lo. E nesse momento, depois de tudo que passou com ele, ela decide usar a sua palavrinha mágica pela primeira vez. Dizendo que não. Ela não vai ajudá-lo mais. Ela não vai voltar para ele. Ele quase a matou e agora chega. Ela não quer mais saber do Coringa. Ser maluca era divertido, mas ser livre era melhor. Harley agradece Lex por salvá-la e ele parte ao confronto contra o Superman. Depois disso, no esconderijo, a Arlequina chora ao descobrir o que houve com Lex, o seu herói, sem saber que parte da responsabilidade pela morte dele era do seu querido Shazam. A Arlequina lamenta pela morte de Gary também, mas pelo menos depois disso tudo, ela finalmente mantém o Coringa preso e não pretende voltar com ele. Os seus capangas então, os que a apoiam, que são seus amigos, fazem uma surpresa para ela. Eles agora não são mais o clã Coringa. Eles mudaram a sua fantasia e agora são a Horda da Arlequina. Assim, Harley ganha mais confiança e vai para as ruas acertar as contas com os traidores do seu grupo que antes preferiram o lado do vilão. E com a Horda da Arlequina, com liberdade para agir e opinar, eles têm auxílio de todas as pessoas que ajudaram pela cidade. A Horda da Arlequina crescia. Ela ajudava pessoas e as pessoas retribuíam. Era como se ela tivesse deixando um legado. Mas enquanto isso acontecia, na Fortaleza da Solidão, o Shazam discutia com o Superman quando ele tem a ideia de destruir Metrópolis e Gotham. E antes que pudesse ter qualquer reação, o Homem de Aço congela sua boca para que ele não use magia contra ele, e assim, o Shazam é morto. Isso deu sequência ao Flash se aliando à Resistência, e depois de correr o mais rápido possível por todo o planeta à procura do seu esconderijo, ele os encontra. Mas na luta contra Hal Jordan, ele tinha colocado um rastreador em Barry, e isso levou o regime para lá também, dando sequência aos novos combates. Enquanto isso, no seu esconderijo, enquanto se despedia do caixão de Gary, a Arlequina recebe a visita da Era Venenosa. Ela diz para Harley fugir com ela, para deixar essa loucura de guerra para trás. Mas a Arlequina promete que, quando isso terminar, elas vão tirar umas férias juntas. Nesse momento então, Harley lhe mostra o que fez com o Coringa, o deixando amarrado e todo espancado ali. Ele ainda não estava morto, mas isso já era um começo. Assim, quando Era se vai, Harley junta as pílulas que restaram, junta toda a horda da Arlequina e parte até as ruas de Metrópolis a auxiliar a Resistência na guerra final. Só que enquanto os pesos pesados travavam as lutas maiores, a Arlequina e os seus amigos roubaram algumas tecnologias da LexCorp e partiram ao auxílio, salvando pessoas inocentes. Evitando o máximo de mortes possíveis, os levando para o galpão de um aeroporto onde todos os que estavam em perigo agora ficavam protegidos. Depois de tudo que passou, a Arlequina se tornava cada vez mais uma heroína nesse mundo, ou talvez uma anti-heroína. A batalha final se aproximava e o Superman do universo alternativo que tinha sido levado até ali agora lutava contra o Apocalipse. E nesse momento, Harley sentiu que era necessária. Harley se aproximou no momento e golpeou o Apocalipse.
ela levantou o Superman e quando ele viu que a Arlequina desse mundo não era uma vilã como a do seu universo, isso lhe deu esperança para combater a criatura. Lhe deu ânimo para combater o Superman tirano. Tudo porque a Arlequina lhe deu esperança. Então ela ajudou a salvar o mundo. Ou isso é o que ela conta pelo menos. Talvez com esse final tendo acontecido só na sua cabeça. Mas independente disso, a guerra tinha chegado a um fim e a Arlequina voltou para o seu esconderijo onde ela queria confirmar uma última coisa. Ela solta o palhaço do crime e quando ele tenta mexer com o seu psicológico como sempre, ela não é afetada. As palavras dele não mexiam mais com ela e em vez disso, ela o espanca, se emancipando por completo do Coringa. Depois disso, o Batman do universo alternativo surgiu ali onde o Coringa implorou para que ele o levasse de volta, para que essa Arlequina não espancasse mais. E desse jeito, eles se vão. E agora a Harley consegue descansar e ligar para Hera perguntando se ela já estava com as malas prontas. E é isso, agora a Arlequina tá ali, naquele banco do parque contando toda essa história para alguém que se revela como sendo a Arlequina do universo alternativo. Mas essa Arlequina se distraiu e não ouviu o que a outra Harley disse esse tempo todo. Mas não era nada importante. A Arlequina do universo alternativo diz que ficou ali sentada depois que o Coringa sumiu num clarão. Mas a Harley de Injustiça diz pra ela fazer o mesmo, pra esquecê-lo. Ela vai ensiná-la a ser uma heroína. Assim, elas podem passear agora com a Hera Venenosa. Ou seja, as férias delas são nesse universo alternativo. Inclusive com a Arlequina pintando o cabelo de novo para se enturmar por ali. E no fim, a Harley pergunta para essa outra o que ela achava de ter o seu próprio exército. A sua própria Horda da Arlequina. E é desse jeito que termina a história. Injustiça Marco Zero é sim feito para ganhar dinheiro pela fama da Arlequina, mas é um bom lugar para fechar pontas soltas e algumas falhas de roteiro. Durante todos os 5 anos da HQ, muita coisa ficou meio sem explicação, e principalmente durante o jogo, existem alguns momentos que acontecem do nada. Então Marco Zero aproveitou essas brechas para fechar os furos. Não todos, mas uma boa parte. E até mesmo explica aqui os sentimentos de alguns personagens nas suas ações no game. A trama geral é só ok, mas o roteiro é bem escrito, principalmente se você entender as entrelinhas e ver que não se trata só da Arlequina com o Coringa, mas sim é a retratação de um relacionamento abusivo e como funciona a cabeça da vítima que se sente presa a isso. A narrativa é interessante e se adapta bem à mente perturbada da Arlequina, mas sem deixar as coisas confusas. E a arte é ok, muito mais consistente que na série geral. Então se por um lado Marco Zero é uma história que não acrescenta muito na trama geral, ela serve bem para complementar e fechar tudo o que mais de 150 edições e um jogo contaram. No Brasil, essa história foi publicada, mas sem o nome Marco Zero, o que confunde um pouco. Sem contar os encadernados em capa dura feitos por ano mesmo, os 5 anos da série principal se fecham em 11 volumes de encadernados em capa cartão, e o volume 12 e 13 é o Marco Zero, então isso pode confundir um pouco o leitor mais desavisado. Marco Zero fecha por completo tudo o que ocorreu no primeiro Injustiça, fechando também essa maratona de vídeos por enquanto. Injustice 2 tem a sua própria série de quadrinhos e a sequência do game, que também vão chegar em algum momento aqui no canal sim, mas um pouco mais pra frente. Por isso, é muito importante que você me siga nas redes sociais para saber quando isso vai acontecer. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Então deixa seu like se você gostou, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.